Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês com esse friozinho, meio gripado, né? Quem tem problema de alergia tá sofrendo. Alergia e rinite, né? Com as bênçãos de Yansan e de Oxalá, com a permissão de você que a gente possa entrar no celular aí, trazer um pouquinho mais desse axé, trazer um pouquinho mais de espiritualidade e um pouquinho mais da compreensão. E hoje nós vamos seguir o debate de ontem, né? Que nós comentamos, né, sobre essas entidades que chegam em outros segmentos religiosos e que se caracterizam dizendo que são demônio. E usando até o nome da religião africanista para dizer que o demônio faz parte da religião africanista. Será que isso é verdade? Até que ponto nós podemos realmente acreditar nesse tipo de incorporação? Quem são os demônios? Quem são os Exus? E temos também pedidos pelo WhatsApp de pessoas que gostariam de saber sobre algumas entidades. E hoje a gente vai perguntar, não só para o Pai Mário, quanto para o Pai Júlio de Xangô. Olá pessoal, tirar as dúvidas das pessoas que não sabem o que é diferenciar um orixá, de um caboclo, de um exu ou até de um espírito sem luz, que as pessoas ficam nas dúvidas querendo perguntar quem será, o que será. Isso nós vamos conversar hoje e dar esse esclarecimento para as pessoas não ficarem em dúvidas. E você que quer participar do programa sabe como? Para participar. Pode entrar no Face e curtir a página que a gente compartilha os programas, os assuntos e até os vídeos que nós não podemos mostrar aqui. Vamos compartilhar lá, claro, no Vivina TV, lá no Facebook. Ou então pelo WhatsApp, né, Pai Mário? É, exatamente, pelo WhatsApp. E uma outra novidade também, Viviane, que a gente sempre fala muito no WhatsApp, mas tem ainda as mensagens, né? O SMS, que também pode mandar por esse número 96453434 para o WhatsApp ou mensagem. Porque muita gente diz assim, mas eu não tenho WhatsApp, como é que eu faço? Pode ser por mensagem também, através desse número. Depois nós vamos arrumar o GC ali para você. O GC é essas letrinhas que ficam aqui, ó, tá? Aí depois nós vamos arrumar para você ali no 96453434. E curte a página Vivina TV. Isso, a página ali do Facebook Vivina TV. Você vai ter todas as atualidades da Casa de Yansan, todas as atualidades do programa Vivina TV e os vídeos que antecederam, né, a esse, né? Sempre os vídeos anteriores e esse também, daqui a 2 horas mais ou menos, vai estar ali no ar para você. Você vai lá na página Vivina TV ou todos os outros vídeos antigos de outras emissoras, dessa emissora, aonde? Também na página, aí não é na página, não, é a página que se diz, né? O www Vivina TV? Site, esqueci, né, gente? É normal, né? Ali no site www.vivinatv.com.br www.vivinatv.com.br. Você pode assistir todos os vídeos anteriores a esse também ou pelo YouTube também, né, Viviane? Aí depois a gente traz, né? Tudo no mesmo endereço, Vivina TV. Ou então enviar aquela cartinha pro endereço onde é a Casa de Yansan e Oxalá, né? Na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. CEP 91 760 040. O tema de hoje, o que é verdade e mentira dentro dos vídeos e das imagens demoníacas. A religião africanista cultua o demônio? Isso desde a Idade Média existe essa discussão, quem são bruxas, quem são demônios, até temos o período da Inquisição, né, do direito canônico, que fez vários julgamentos em praça pública sobre manifestações demoníacas. O demônio é cultuado na religião africanista? Essa questão da caça às bruxas, como sempre existiu, tá? Sempre existiu, gente, sempre existiu, que a gente coloca a partir do momento do cristianismo, certo? Do cristianismo, a partir do momento da crença em Cristo, que existiu o demônio, e anterior a isso também houve, mas de outras formas, mas essa caça às bruxas sempre existiram como tudo aquilo que é contra a minha fé, tudo aquilo que se diz contra aquilo que eu creio, né? Que a gente já falou o que é crer, o que é ter fé, o que é acreditar. Tudo aquilo que vá contra a minha fé é a demoníaca. Então isso em qualquer cultura, certo? O antigo egípcio, por exemplo, ele não cultuava demônios, ele cultuava deuses que eram maus. Olha só, deuses que eram maus, que cuidavam das portas da morte. Aquele que podia entrar, que tinha um coração bom, ou aquele que não tinha um coração bom, que não entrava. Certo? No reino, eles não colocavam o reino do céu, mas era o reino de Ra, se eu não me engano. Eu não estou muito bem lembrado. Nas outras culturas maias, por exemplo, na cultura maia existia o deus da fartura
e o deus da seca. O que era o deus da fartura e o deus da seca? Cultura má, eles plantavam muito, então havia aquela necessidade das chuvas, só que também tinha aquela questão da estiagem. Então, quando o deus da fartura estava exposto, muita plantação, muita colheita, e quando não estava, que era o deus da seca, era coisa má. Então, isso vem de uma cultura milenar. Isso é milenar. Agora, dentro das seitas, dentro dos cultos, dentro das religiões hoje mais evoluídas, o que acontece? Tudo aquilo que é contra mim é demônio. Então, quando se coloca um Exu, por exemplo, dentro de um templo, vamos colocar assim, eu não quero colocar como uma igreja, porque igreja para mim é um local sagrado. Em um local sagrado não existe esse tipo de argumento. Quando se coloca um Exu dentro de um templo, está se colocando o quê? Uma entidade que está perdida, uma entidade que não tem uma determinada doutrina e que ela é subjetiva. Ela entende aquilo que tu pergunta. Por exemplo, como um vídeo que tem, o Ministério Público está tentando fazer o quê? O Ministério Público me contratou para tentar destruir vocês. Isso é a entidade falando? A entidade falando. A entidade é contratada pelo Ministério Público. Mas você não pode fazer isso, você tem que lutar contra isso. Então eu vou lutar contra o Ministério Público a favor de vocês. Esse é um vídeo que está rolando aí na internet, a gente não pode trazer aqui, porque não pode. Não por pode. direitos de imagem, mas está rolando aí na internet, então você vai acompanhar. E aí? Então quer dizer que o demônio ele trabalha para os dois lados. Eu acho que não tem nem esse entendimento, né? Mas se nós formos compreender da seguinte forma, se um Exu é um demônio, tá? Se o Exu tem esse poder demoníaco, como se diz, aí eu vou lembrar do Padre Quevedo, sim, certo? Que ele olhou para um Exu e disse assim, se tu é o demônio, dobra o meu dedo. Que era um Exu que ele estava conversando. Óbvio que o Exu não ia fazer isso, ou ia pegar a mão do aparelho e ia dobrar o dedo dele. Sim. Né? Eu me lembro até na época que eu dei muita risada, muita gente criticou, e eu disse, não, o que o Quevedo está fazendo é um fato. Ele está mostrando que uma entidade Exu não é um demônio, que ela não tem esse poder da magia, da energia de dobrar um dedo de uma pessoa do nada. Uma entidade Exu, ele é um ser que ele vem trazendo uma luz, trazendo uma força, trazendo uma energia. Agora, usar isto como artifício para benefício de uma crença, usar como um demônio, usar como um ser maligno, um ser maléfico. Então, um Exu não agrediria ou não iria contra o livre-arbítrio da pessoa? Agressão é uma outra situação, Viviane, certo? Agredir uma pessoa fisicamente é uma outra situação. O Exu pode chegar para bater na outra? Não pode. Mas existe todas as formas de doutrinas e falta de doutrina. Como eu expliquei, uma entidade Exu, ela não pode dar um passe numa pessoa botando a mão na cabeça de uma pessoa. Então tudo vai numa questão de doutrina. Tudo vai questão e muita gente está usando o Exu como artifício. E nem incorporados estão. Estão faltando respeito com as nossas entidades. E pessoas no nosso meio religioso mesmo. Estão faltando respeito com as nossas entidades. Agora, o fato de um Exu ter um poder de pegar você como você está aí, sentada, tá? E ele dizer, eu vou te partir ao meio e te dobrar, não existe. Não, o raio é bom porque é até de um desenho que tem, certo? Uma questão de um desenho que tem japonês. Mas vai te partir ao meio, não. Agora, aí tu imagina assim, vamos colocar da determinada forma. Vamos colocar uma suposição de um demônio poder chegar no corpo de uma pessoa que a gente sabe que acontece, de um mal que até o exorcismo dentro da Igreja Católica foi comprovado por formas, por jeitos, sim, forças demoníacas, mas que se apossam da pessoa não pelo fato para destruir determinada coisa, é uma possessão. É uma outra situação que um dia nós vamos conversar sobre isso. A possessão demoníaca, que é onde existe o exorcismo. Aí daqui a pouco, num belo dia, uma pessoa se incorpora com um demônio. Né? Aí o demônio, coitado do velho nosso amigo aquele, né, Quiroga? O Tiriri.
Tá, não é Ô, incorporação. Quiroga, olha só, parei um pouquinho. Não seria incorporação, então seria uma possessão se fosse Eu demoníaco. vou fazer um exemplo aqui, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, vou levantar aqui, eu vou me movimentar. Eu vou me incorporar com o coitado do Tiriri. Quem tá ligando o programa agora, ele não tá incorporado. Não, tô, tá, não. Tá fazendo um teatro Eu vou fazer um teatro. E o Tiriri, nas imagens do coitado do Tiriri, ele é assim. nas certo? imagens de gesso. Aí ele tá lá, oh, eu sou o Tiriri. O que tu quer, Tiriri? Eu quero... Tu quer destruir, olha só a entidade, eu quero, aí ele para. Aí a pessoa olha pra ele e diz assim, tu quer destruir esse templo? É, eu quero. O que disser, ele vai aceitar. Sim, porque é a autossugestão de uma entidade. Que isso é um teatro, tá, é um teatro, gente. É a autossugestão de uma entidade que está sem doutrina. Não é assim, Pai Júlio? O senhor que de tantos anos de Exu, porque senão eu vou ficar falando sozinho aqui, não vou deixar mais vocês falar, né? Na verdade, Pai Mário, existe as pessoas que usam as entidades, né? De maneira sem respeito algum, até as suas incorporações. Eu participo, vou em muitos lugares que vejo pessoas que estão iniciando, começando e usando a sua incorporação em pessoas que estão ali há muitos anos, desrespeitando, porque quem está, na verdade, incorporado por uma entidade de luz, respeita aquelas que já fizeram a sua conquista aqui na Terra. E não está existindo mais isso. Não. Eu passei agora mesmo, fui esses dias numa festa acompanhado, eu e o Pai Mário e toda a nossa irmandade religiosa, e passei por situações assim. Eu estava, digamos, camboneando os Exu dos meus irmãos, dos meus amigos, chefes de casas. Eu também sou chefe de casa, mas nem por isso eu deixei de servir eles, cuidar deles, perceber os que estavam em roda. Essa é a falta de respeito que existe para esses, digamos assim, esses café pequenos, que entidades com mais de 20, 30 anos ali, e nem sequer uma entidade respeitar, às vezes até alguns que foram feitos por as entidades que ali estavam, se curvar. Eu acho que uma entidade não pode ter a vaidade que a matéria tem. Então, usam, às vezes, não tendo a incorporação, o nome da sua entidade. Eu acho muito bonito, a partir do momento que você está vendo o que está fazendo, faça muito bem feito. Não deixe a sua coragem, a sua vontade, usar o Exu ou a entidade. Por isso, Pai Mário, que às vezes o senhor me cobra assim, ai, Pai Júlio, por que o senhor não participa? Para não ver certas situações. Aqui acontece, eu compreendo bem o que o senhor está falando, Pai Júlio, e as pessoas às vezes não entendem muito bem o porquê dessa posição nossa, muitas vezes, tem muita gente que pergunta assim, por que tu não vai? Isso é um caso assim, um pouco à parte. Mas quando eu estava falando na questão dos templos que estão usando os Exus, e uma questão assim, Viviane, eu posso, sim, falar sobre isso por um motivo. Eu venho de uma linhagem, gente, onde existiam batuqueiros, que existem até hoje, certo? A parte de família de mãe, batuqueira, e a parte de família de pai, crente. Crente, e eu posso dizer de uma congregação, sim, e uma congregação muito antiga no Brasil. Tinha a Assembleia de Deus e a Congregação Cristã do Brasil. Eu posso falar porque eu participei de cultos, eu fui a cultos e conheço essa religião. Eu não saí, eu nunca me desviei da minha cultura africanista, eu não deixei de ser africano para ir. Mas o que acontecia? Para agradar a minha falecida avó, eu também ia. Porque ela me pedia, meu filho, tu precisa, ela nunca olhou e disse para mim assim, aquilo que fazem lá na tua casa é coisa do demônio, nunca. Ela sempre olhou e disse para mim assim, quem sabe tu conhece os dois lados, porque um dia tu vai precisar. E de fato, meus filhos, tanto a Camila quanto o Yuri e Viviane, eles frequentaram tudo que é tipo de cultura religiosa também para conhecer e para se entender. Então, eu posso falar. E uma coisa que eu posso falar, por exemplo, que vão me entender algumas pessoas que já foram à igreja, quando uma pessoa fala em línguas, dentro de um culto, o que está acontecendo com ela? Ela está incorporando um ser, ela está recebendo uma luz, ela está incorporando um ser onde vai falar em língua através dela. Então, isso também é uma incorporação, isso também é uma mediunidade. Isso tudo agora, a falta de respeito que está acontecendo com entidades dentro das igrejas é diferente.
Porque, na verdade, eles não estão ali para poder fazer uma religião, um trabalho de orientação, de desenvolvimento, sim, ali eles estão patifando, né? Não, na realidade eles estão querendo mostrar o quê? Ah, eu tenho poder, tu não tem poder. Eu sou superior. Eu sou superior, tu não é superior. A tua crença. Agora me diz uma coisa pra mim. Se, tá, demônio, ele tem um poder como tem, aí eu vou perguntar, todos nós somos filhos de Deus. Sim. Agora tu imagina, como diz, a mão de Deus está sobre a tua cabeça, te destrói. Sim. Te destrói. Agora, tu tá tendo uma energia, uma força para combater algo de errado, isso acontece dentro da nossa religião também. Porque tem pessoas que podem estar incorporados com pseudo-egum, eu digo pseudo-egum porque egum não é isto, tá? Mas com quiumba, alguma coisa, e nós termos o poder de também ajudar essa pessoa. Numa mesa de kardecismo existem entidades sem luz que um médium pronto da mesa, o chefe da mesa, ele tem como lidar com essa entidade da mesma forma. Só que quem já lidou com esse tipo de entidade, vai ver que não é esse tipo que aparece aí nos vídeos. Não é a mesma coisa que não tá é a se mesma mostrando. coisa, são possessões totalmente diferentes. E aí? E aí ficam denegrindo a nossa religião, dizendo que os nossos Exu, que os nossos caboclos e que os nossos santos são diabos? Não, são não. São não. Nós temos a nossa cultura. Não façam a caça às bruxas a nós, porque hoje existe a inteligência e existe a internet e existe muitas outras coisas para provar o contrário. Não faça isso conosco não, porque vai estar se dando mal. Aqui eu tenho um pedido de orientação, pai Júlio, que é um rapaz que ele tem 14 anos, tá? A mãe dele já foi de religião, ele adora a religião, né? Já foi, inclusive ele gosta muito do tambor, não, acho que não é Olabê, mas, né? Vai se criando na coisa. Barulho do tambor. Barulho do tambor. Tem muita gente que gosta, Viane. É. Do barulho do tambor, o chamado do tambor. O encanto, né? O encanto do tambor. E ele diz que está recebendo, a mãe foi de religião, está afastada, e ele está recebendo uma entidade. Essa entidade se diz Exu Caveira. Tá? E como eu já recebi também em outros momentos aqui pedidos para falar mais sobre o Exu Caveira, como o tema hoje está nesse sentido. E aquela velha história, vou levar, vou buscar, vou tirar, vou matar, enfim, na igreja, tá? Ela foi na igreja e a entidade que ela tinha foi doutrinada. Só que o menino não quer ir na igreja, mas não entende o que são essas entidades que chegam nele e tornam ele muito agressivo. Realmente é uma entidade, o que faço, pai Júlio? Eu vou dar uma olhadinha para esse menino, primeiro a situação dele, para depois dar a orientação religiosa. Não adianta ele fugir de uma situação, mesmo sendo jovem, porque a religião chama ele, que é o que precisa, para ele ter uma segurança, uma proteção. O Orixá Xangô mostrando que ele está, na verdade, desequilibrado por não conseguir fazer algo que ele gosta muito, que é seguir a religião. Ele está seguindo os passos da mãe por ele ser jovem e não querer que ele frequente essa religião. Ele precisa sim de uma orientação. Esse espírito não é uma possuição, é um encaminhamento para tirar ele de situações negativas. Uma entidade que está querendo trabalhar, ele não quer ir na igreja porque quando você pertence a algo, você pertence. Não é na igreja que essa entidade precisa. Lá vão usar da força, da maneira deles trabalharem para tirar um espírito que amanhã depois possa lhe ajudar. E se for na oração, na fé, no respeito, qualquer entidade respeita o nome de Deus, mas não na força da matéria. Esta questão do Exu Caveira, por exemplo. Isso, quem é o Exu Caveira? Antes de eu dizer quem é o Exu Caveira, eu vou colocar da seguinte forma. Muitas entidades estão se perdendo. Sabe por quê? Que são entidades não tão conhecidas. Por exemplo, o Exu dos Rios, um Exu do Tempo, um Duas Cabeças, um Exu Duas Cabeças. Estão se perdendo por quê? Porque com a renovação de muitas casas de religião, de pessoas não tão preparadas, estão dando nome aos Exus e não estão deixando os Exus falar os nomes deles. Né? Então, o modismo é Exu Rei da Sete Cruzilhadas, Tiriri, Tata Caveira, João Caveira, né? Aqueles Exus mais básicos que são os topos de donos de cabala. Tá?
Então é normal. Dentro de outras culturas, eles fazem o quê? Quais são os primeiros Exus que aparecem? Tranca-rua, Tiriri e Exu Caveira. Exu Caveira por quê? Porque já tem aquela ilusão do Exu Caveira, aquela coisa que é uma caveira, isso e aquilo, que não tem nada a ver com isso, tá? Que ele não é uma caveira que usa uma capa preta por cima e uma foice do lado. Isso é uma brincadeira que tem um desenho que tem até americano, certo? Que é uma coisa besta. O Exu Caveira, ele é um Exu que ele cuida, certo? Junto dos portões de cemitério. Por quê? Porque ele é que cuida depois da desencarnação. A desencarnação da pessoa é ótimo, né? Depois que a pessoa desencarna, certo? Então ele é um Exu que cuida desta parte de povo de alma. Ele não tem nada a ver com esta coisa de ser uma caveira, isso, aquilo e todo mundo. Este menino, ele está passando por uma situação que, quando eu disse que é o gostar de tambor, eu escuto muita gente, Viviane, muita gente mesmo que diz assim: como eu gosto dos toques dos tambores. Como eu gosto do tambor, o tambor me soa no meu ouvido, me soa bem, eu estou passando longe, eu escuto um tambor de longe. O religioso, o africano, ele escuta o tambor de longe por quê? O que é o tambor na nossa religião? Ele não é simplesmente aquele que dita o ritmo da batida, mas ele convida a todos a virem até aquela aldeia, no caso, até aquela casa, onde está sendo executado um ritual. Então, o tambor, ele é um convite. Quem escuta um tambor ao longe sabe que ali está acontecendo algo e que ele está sendo convidado ali. Os tambores na África, que eram usados troncos, batido com madeira, era para chamar os vizinhos até a casa. Então, essa é a intenção dele, esse é o prazer dele. E esse rapaz, pelo que eu estou vendo, tá, ele precisa ser só orientado, ir a uma casa de religião. E graças a Deus e aos orixás, hoje as nossas casas de religião estão de portas abertas para ensinar as pessoas. Ensinar as pessoas o que é uma mediunidade, o que é o culto africano, o que é estar dentro de uma casa de religião e explicar que o Exu, caveira, não é aquela coisa demoníaca que todo mundo pinta. Na verdade, as pessoas que não sabem, né, Pai Mário, enxergam o Exu Caveira como a morte, aquela coisa ruim da caveira. Para você aí que quer saber por que a imagem do caveira, a imagem do caveira é desse espírito, todo Exu foi um espírito, sim. E a situação que ele teve de ter essa forma de mostrar para as pessoas de Exu Caveira é porque esse espírito veio partir porque foi queimado. A situação dele se transformar nesta caveira é porque ele foi queimado. E se essa entidade deste menino está se aproximando, como ele é menor, ele poderia tomar para dar para essa entidade nunca uma bebida porque ele é um menor de idade, mas sim uma água mineral, porque esse espírito morreu queimado. Não, mas só um pouquinho. Aí nós vamos colocar uma outra questão, nós vamos entrar numa outra questão aqui. A questão é o seguinte: qual é a idade que é necessária para trabalhar com uma entidade? A partir do momento que a pessoa ou a criança tenha discernimento, ok? Ok. Só que menor de idade, ou mesmo uma pessoa que não fume e não beba, qualquer problema de saúde, qualquer problema de saúde. Uma entidade tomar água não é errado. De maneira porque alguma. A bebida não que ele vai tomar... nada, né? Não existe prova nisso. A bebida que ele vai tomar é para um descarrego, é para ajudar, certo? Que é uma encenação. Então, uma entidade que toma água, ela não é falsa. E uma criança, por exemplo, eu comecei a trabalhar com Exu com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade. A minha filha, ela começou a trabalhar com a pombagira dela com 12 anos. Ah, mas ela ainda era mocinha? Não existe também essa questão de que não pode ser mais moça ou sim para trabalhar com uma entidade. A entidade e eu conheço tantas ver, né? outras, e desculpa, pai Júlio, eu conheço tantas outras que começaram a trabalhar cedo também. E isso não quer dizer nada. A criança pode, se está incorporada de fato e o Pai de Santo reconhece aquilo ali e conhece porque ele vai colocar um freio, certo? Primeira coisa que ele vai ensinar, tu não bebe. Primeira coisa. Tem que ter um chefe, né? Por isso que eu digo, não adianta vir um espírito, uma entidade do nada, né, Pai Mário? Exato. Aí o que acontece? Eu estou usando um exemplo que hoje é muito difícil. Não vai beber. Se a pessoa não bebe, não pode beber por um medicamento. Desculpa, gente, eu estou comendo uma balinha porque eu estou com problema de garganta. Se a pessoa não bebe, se a pessoa não fuma, a entidade tem que respeitar? Tem. E por ela tomar uma água ou até mesmo não tomar nada,
não quer dizer que essa entidade não é verdadeira. Não precisa, né? Bem pelo contrário, né, Pai Mário? Ela se Quando mostra muito mais protege uma entidade não precisar beber, não precisar fumar. Ela já está ali só para trabalhar, para fazer o seu trabalho, a sua verdade, a sua necessidade. Porque a entidade precisa sim vir à Terra para fazer a caridade e fazer a sua parte. A sua parte, o que significa? Ajudar as pessoas que mais necessitam. Então não pode usar o nome da entidade na incorporação. São esse tipo de coisa que eu me revolto. Entidade, se chegar num lugar errado, ela vai encaminhar aquela matéria para o lugar certo para conseguir fazer a sua realização. Se ela chegou a vir à Terra para uma incorporação, é porque ela precisa trabalhar para fazer algo. E a gente tem aqui alguns pedidos, mas assim, tem pedidos, gente, olha que eu tenho que rodar aqui, porque é muito comprido, a gente não pode trazer aqui no programa, né? São pessoas que realmente devem fazer uma consulta na casa de Ansã e Oxalá. Vou tentar resumir aqui o que esse meu amigo mandou, né? Mas, gente, quando você precisa de uma consulta, você vai até a casa de Ansã e Oxalá, que você tem aí, né? Você vai ver agora as imagens, que vai ser onde você vai consultar e onde você vai estar junto com a gente. Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, né? Sempre com hora marcada, tá, gente? Aqui agora eu tenho um pedido, Pai Júlio, de uma pessoa que é pronta há 15 anos, de Bará Oxalá. Ele nos mandou essa mensagem ontem. Diz que teve um desafeto com o pai de santo. Se dão com amizades, mas não confia mais. É o Jorge. Ele é do dia 23 de abril de 75. Ele tem como orixá dele Oxalá Bocum e diz que trabalha na quimbanda com o senhor Zé e seu Tata. Porém, tem macetes escondidos aí. Que o pai de santo faz, que ele não se sente protegido pelas entidades, pois as entidades trabalhariam só para o pai de santo. E ele diz que tem as passagens trocadas. Eu vejo aqui mais uma crise de religiosa com a casa, né? Mas eu tô vendo muito mais também aí, se ele é pronto. Há 15 anos. Há 15 anos, se ele é pronto de faca e de búzio, certo? E as entidades dele presas, há alguma controvérsia em cima de tudo isso aí. O que é uma entidade presa? Uma entidade presa é aquela entidade que trabalha só para uma pessoa. Ela não vai trabalhar para o filho, ela vai trabalhar só para o pai. Existe isso, então? Pode existir. Pode existir, mas se o filho não sabe como lidar com a entidade, porque a partir do momento que a entidade é sua e você der amor, respeito e carinho por essa entidade, ela vai trabalhar para você. E esta questão de poder sobre a entidade para ela trabalhar somente para o Pai de Santo, tem alguma coisa de errado nessa história, né, Pai Júlio? Na verdade, vamos dar uma tiradinha para ver a situação dele. O que a gente pode responder, já que ele quer um esclarecimento. Olha, Ansã pedindo que ele tenha a segurança e Xangô. Ele, por um período curto, tem que cortar esse vínculo com esta casa assim. Oxalá pedindo que os pensamentos dele, por alguma situação do desentendimento, tem período que as pessoas têm que respeitar, escutar o seu zelador. Mas tem um momento, ele com 15 anos, religiosamente, tem as entidades. Oxalá precisa estar mais perto dele do que essas entidades, o Exu. Porque o orixá é superior. Desculpa, Pai Júlio, eu me atravessar no seu búzio aí, tá? Mas eu até pedi para os rapazes sair da frente da TV aqui, que era para mim olhar o búzio, que é onde eu estou aqui, eu não consigo ver o búzio do Pai Júlio, tá? Abre o búzio para nós aqui, André, por favor. Abre o búzio para nós aqui. Eu vou até ali o Pai Júlio ali, que eu quero mostrar uma coisa. Só um pouquinho, Mãe Viviane. A Mãe Viviane tá brigando comigo. Olha aqui, ó. O Oxalá. Exatamente o que o Pai Júlio estava falando. Eu de longe estava olhando ali. Essa pessoa, ela precisa de uma aproximação maior com o seu orixá, né, Pai Júlio? Um orixá para tomar a sua decisão. O que eu aconselho este amigo neste momento? Faça um tabuleiro para Oxalá, vá na beira da praia, peça uma misericórdia, levanta na altura da sua cabeça para tomar os passos e a sua decisão. Porque, na verdade, não é eu, não é o Pai Mário, não é a Mãe Viviane que vamos lhe dar o seu caminho. A decisão está em você. Ele está perturbado, ele não está se acreditando nem em quem fez ele. E essas entidades que ele tem, se trabalham só para o teu chefe, é porque as tuas entidades não estão ao teu lado. Tu tem que tratar elas de uma forma para elas trabalharem para ti.
Porque trabalhar só pro teu chefe não precisa das tuas entidades. Quem precisa das tuas entidades é tu próprio. Posso olhar aqui nas cartas? Claro. Posso olhar aqui nas cartas? Vamos ver aqui. Sabe por que eu digo olhar nas cartas? Porque quando se trata muitas vezes de entidade, o Exu ou o Caboclo, nas cartas responde muito bem, tá? Respondem muito bem mesmo. Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. O roubo. A chave aqui, no caso, como eu estou falando de Exu, tá? E a ursada. O que quer dizer isso? Simplesmente, quem está roubando as entidades dele é ele mesmo, por não compreensão. Está havendo algumas coisas que estão trancando seus caminhos? Sim, estão trancando seus caminhos. Mas a ursada, o Exu já te mostrou. Mas a maior ursada que está acontecendo, que é o roubo aqui, tanto da chave quanto o rato, que se dentro das cartas mostra muito o Exu, também mostra muito essa questão de povo de rua, o que está mostrando muito aqui, que ele já viu o que está acontecendo e ele ainda continua se colocando à disposição e ele está se contradizendo com ele. Se tu não tem mais confiança, se tu não tem mais plena certeza, o que tu faz? Te retira. Mas a primeira coisa que tu tem que escutar é o teu orixá, não o Exu. O Exu, ele abre os caminhos, mas tu tem que escutar é o teu orixá. O teu orixá já te mostrou muita coisa e o que tu está esperando? Aí eu vou fazer aquela velha pergunta, tu não é pronto? Tu não conhece o teu orixá? O que tu está esperando para achar o teu caminho? O teu caminho não é tu te dominar, porque tu não pode. O teu caminho não é tu ter, como muita gente hoje com a liberação, se estão se liberando, está tendo liberação por qualquer coisa, não é questão da liberação, mas de tu encontrar um caminho para ti. Primeiro, sai desse mundinho que tu está vivendo. Segundo, deixa de ser coitadinho. Pobrezinho de mim. Terceiro, tu é filho de santo. O filho de santo que eu estou me referindo, tu é filho de um orixá. Levanta dessa cadeira, meu amigo, vai fazer alguma coisa por você, como o pai Júlio diz. Faz um belo tabuleiro pro teu pai, levanta em cima da tua cabeça e arreia na beira da praia. Eu não posso ir até a praia. Vem até Ipanema, vai até ali o gasômetro, qualquer lugar que tenha água e faz essa oferenda pro teu pai, porque teu pai está pedindo. Finalzinho de tarde. E reavalia, né, o que está errado. Exato. Por exemplo, ele diz aqui que trabalha com reformas e tudo, né? Só que se esse teu WhatsApp é o teu WhatsApp profissional, eu já não te contrataria, porque ele está sem roupa. Põe uma camisa, né? Entendeu? Se é um WhatsApp que tu tá ligando para alguém, vai ligar para um cliente, né, pelo WhatsApp, daquela foto ali de um homem que vai entrar dentro de uma casa para fazer uma reforma, já tá sem camisa, quer dizer, tu tem que olhar também se tudo é a culpa do Pai de Santo. Se a culpa é da entidade ou é a tua postura, né? Em primeiro lugar, é que disseste muito bem, a sua postura é o teu cartão de visita. Aí não dá, tá, gente? Tô trazendo isso aqui porque muitas das pessoas, eu não consigo emprego, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, mas esquece de botar um espelho, né? E culpa a entidade, a obrigação que está mal feita, o próprio Pai de Santo, a entidade só trabalha Pai de Santo. O Pai de Santo tem que dar todas os fundamentos de uma vez só e a pessoa é obrigado, me aprontei e o Pai de Santo tem que me ensinar de A a Z e me dar o governo porque eu sou pronto. Acho que as pessoas para se também igualar rapidamente tem ao Pai de Santo, né? Tem que ter uma caminhada, um tempo de aprendizagem. Tem pessoas que têm condições de ser pai de santo, tem pessoas que têm que ser filho de santo, né? E tem pessoas que podem, por exemplo, vamos falar aqui das festas de religião, né? Do Exu, principalmente. Tem filhos que podem ir a qualquer festa de Exu tranquilamente. Tem filhos que precisam ir sempre com seu chefe. E tem filhos que não podem nem se comportar ainda nas outras casas, porque está dentro de um trabalho de crescimento e de evolução, não é isso? Com certeza. Eu acho que um filho, isso tanto no santo, na Umbanda, quanto no Exu, um filho que é filho de santo de uma casa que não tem casa aberta, não deve ir a lugar nenhum sem o pai de santo ou mãe de santo. E se tem casa aberta, procurar, porque no momento que tu entra numa família religiosa, tu entra numa família religiosa. Então, se você está numa casa, mas eu sou pronta há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, 50 anos, sei lá quantos anos tu quiser ser pronto, porque né, às vezes as idades dobram muito aí, rápido, né? Às vezes as idades pessoas dobram. já no bissexto acontece isso, que os orixás ficam mais velhos do que os da gente. Até mais que a pessoa que está viva. Mas, enfim, o que acaba acontecendo? Avisa, ó, pai. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer é tu ser pai de santo e tu chega numa festa, teu filho lá, com os netos, etc. Mas nem aí pra ti.
né? Aí não é teu filho. Fica difícil, né? Então, onde é que está a hierarquia? E também poder avisar, porque não tem esse estresse da surpresa, da maldade. Aqui hoje o batuqueiro é muito bonzinho, né? Essa questão, por exemplo, de alguns filhos quererem chegarem ao mesmo nível de um pai, nunca vai acontecer. Sabe por que nunca vai acontecer? Porque ele foi filho daquela pessoa. E aquela pessoa, daquele pai de santo. E ele tem coisas que ele aprendeu na vida que um filho vai passar uma vida inteira e não vai aprender como pai. Ele Cada um nunca tem uma vai caminhada. chegar. Ele nunca vai chegar ao patamar do pai dele. Nunca. Se um dia aquela faca cortou para ti, se um dia aquela faca te fez o axé, tu nunca vai chegar no mesmo patamar. Sabe por quê? Porque tu foi filho, tu não é. De filho tu não passa para pai do teu pai. Então essa graduação não adianta tu querer tentar, tu querer buscar, que tu não vai ser nunca no mesmo nível. Teu pai e tua mãe, por menos que eles tenham, por menos que eles tenham alcançado, nunca, em hipótese alguma. Boa tarde. Que gostoso ver vocês. Pai Júlio, estou separada há 15 anos e não consegui me reerguer. Parei no tempo. Meu casamento foi destruído? Ela pergunta. Parece que algo foi interrompido. Obrigado. E dali eu já vou perguntar sobre as pombagiras, tá? O que eu posso dizer? Algum mostrando em Barão que deu sim um feitiço feito para ter a realização dela não conseguir mais ninguém. E essa respondendo para essa menina que não conseguir ninguém, ela se sentir só. O seu pensamento está mostrando a verdade, deu o buzo que caiu fora para não ter realização com mais ninguém. Orixá Obá respondendo por ela o quê? Para ela cortar este vínculo, senão os anos vão se passar e tu não vai conseguir ter realização com ninguém. Tem coisa feita? Tem sim. E foi tirado de ti, interrompido esse sentimento de amor. E quando nós temos aqui algum pedido, assim, simplesmente falando hoje sobre os axés, aqui tem uma amiga assim que pediu semana passada uma simpatia pro amor, para uma amiga, e eu não tive tempo ainda de mandar, ficou chateada. Gente, são 300, 400 watts por dia. Eu não posso, né, responder no mesmo dia ou trazer naquele dia. Calma, né? Ontem, uma meia-noite me mandou um pedido. Será que a pessoa que eu estou falando por telefone será o homem da minha vida? Por que não me respondeu? Porque era meia-noite. Gente... Meia-noite e 5 eu não vou te responder, né? Não, e outra coisa, gente, é sério, nós recebemos de 400, 500, 600 watts por dia. Aliás, 1h28 de hoje também ela mandou. Estou conversando com o senhor pelo telefone há um mês e a pessoa certa para mim devo conhecer. E aí ela pergunta, por que não respondeu o WhatsApp? Porque eu estava dormindo. 1h28, faz o seguinte, continua conversando com ele até umas 10 da manhã, mais ou menos, que daí tu vai ter certeza. Aí liga pra gente aqui que a gente grava o programa. E o programa é gravado, né? Não tem. É porque depois, a Viviane não respondeu. A gente responde conforme vai chegando, mas a 1h28 eu não vou responder o WhatsApp, nem tem como. A pergunta é o seguinte, Vi, você falou dos vídeos que aparecem na internet. Tem um vídeo onde uma pessoa pergunta para a entidade, quem é você? E ele responde, Tranca-Rua das Aulas. A senhora até comentou já sobre o Tranca-Rua. E ele diz ao público, esse orientador, vamos chamar de orientador, diz ao público que todo Exu tem uma pombagira e que se a pombagira também fica dentro do corpo da pessoa e chama a pombagira. A pombagira chega e diz que a Maria é Padilha. E ele não é entidade, Vi. A pessoa diz que a pombagira fica dentro da pessoa para que ela não tenha ninguém, para que ela não seja feliz e que, no caso ali, acho que era um homem que estava incorporado, né? E que ele se tornasse gay. Isso acontece? Não sei se vocês conseguiram entender. A pombagira chega para ele se tornar gay. E isso o orientador dizendo, não é entidade, tá? Eu acho que essa pessoa que está usando o nome de entidade, em primeiro lugar, tem que ter coragem de se assumir, ser o que é, não usar o nome de entidade, porque entidade alguma, espírito algum, transforma a sua cabeça, o seu pensamento. Então é mais fácil usar o nome de um Exu, de uma pombagira, para tapar a falta de vergonha que tem na cara. Sim. Porque pra justificar, o que as pessoas são. Não precisam usar entidade. Tenha coragem, faça, tem vontade, rasga sua bandeira.
Eu tô meio que boquiaberto. Meio que boquiaberto não, porque quando tu quer usar um argumento para dizer que tu é o bem, que tu é o bom, que tu é isso, que tu é aquilo, tu pode até usar esse argumento, dizer que uma entidade, uma pombagira pode mudar a tua opção sexual porque ela está incorporando em ti. Olha, eu tenho que às vezes concordar, eu tenho que concordar com uma coisa que a mãe Rúbia de Oiá fala. Agora ser homossexual, isso eu estou colocando numa posição tanto masculina como feminina, é uma ofensa. É uma forma, uma coisa. Gente, só um pouquinho. Primeira coisa, como o pai Júlio bem disse, a sexualidade é uma opção de cada um. Não é uma entidade que vai fazer você, por exemplo, uma mulher virar homem ou um homem virar uma mulher, né? Eu acho que isso não tem a ver uma coisa com a outra, nem um pouquinho. Esse tipo de vídeo, gente, esse tipo de coisa, é aquela coisa, eu vou pegar como se diz, não um parece dirigente. Uma indução, tipo assim, não recebe tua pombagira, senão tu vai ficar gay. Sabe, eu vou começar a fazer não compra o perfume porque tu vai virar gay. Eu vou começar a pegar dirigentes, tá? Trazer aqui no programa e botar a mão na cabeça desses dirigentes. Orientadores, assim, vou chamar de orientadores. Orientadores. Vou colocar a mão na cabeça e vou dizer assim, entra, Exu! Sim, porque Exu fica dizendo sai, né? Entra, Exu! Agora tu vai te incorporar. Agora tu diz quem tu é. Eu sou o Tata Caveira. E tu é do bem ou tu é do mal? Eu sou legal. Que isso, gente? Pô, pelo amor de Deus, ele tá no teatro, isso? Tá não, eu não tô. Hoje eu tô com as 9 qualidades hoje. O que é as 9 qualidades? As 9 qualidades de coisa... Eu tô muito irritado hoje. Tá, eu mas fico muito a gente já possuído com esse comentou tipo de aqui no coisa. programa mesmo. Quem tem um Exu tem uma pombagira, mas qual é a função? Natural. Mas isso é natural de um casal, é o equilíbrio. Na realidade, é uma coisa que muitos dirigentes até não sabem, é um Exu de 2 cabeças. É natural no ser humano que trabalha com Exu ter o casal, porque é o equilíbrio. O homem e a mulher é a criação. É a criação que eu me refiro, que é onde gera, onde traz a energia. Uma pombagira e um Exu para uma pessoa é a criação. A criação não de criar um filho, mas sim de saber como lidar com as pessoas. Existe, né? O Yang. Yin e Yang. Todas as filosofias têm verdade, Shiva, né? Masculino e feminino. O Sol e a Lua. O Sol e a Lua. Muito bonito, que nem o Pai Mário diz. Ter o Exu e ter a pombagira. Que nem as pessoas que têm o orixá homem e o orixá mulher. É um casal. O equilíbrio. É o casal para a pessoa não ir e não vir. É ir e vir. Aquele que ele leva, aquele que ele traz. Sabe qual é o questionamento de tudo isso, Viviane? Então, ser o homem é uma coisa, ser a mulher é outra. Qual é a necessidade da vida? Como é que se gera a vida sobre a face da Terra? Nós não somos hermafroditas. E nós não somos... existe até um nome que eu não vou lembrar agora, que nós conseguimos gerar o filho dentro de nós mesmos sem ter o casal. Certo? O homem e a mulher é um fato. Mas existe a homossexualidade? Não interessa. Não interessa. O homem e a mulher é um fato. Então, por que não poderia ter? Por que uma pombagira iria fazer um mal para um homem? Por que um Exu iria fazer um mal para uma mulher? Que eu vejo uma discriminação muito grande dentro dos terreiros também do seguinte. A mulher se incorporou com o Exu. Ai, que bacana, que bonito, aquele Exu é firme. O homem se incorporou com uma pombagira. Que isso? Que isso? Isso não existe, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aqui eu tenho mais uma pergunta. Agora eu vou... Daqui a pouquinho tem aquelas perguntas, né, espoleta. Daqui a pouquinho tem perguntinha espoleta aqui para os nossos amigos. Tem uma pergunta que eu queria muito fazer hoje, mas é um caso tão grave que eu vou deixar para o programa da sequência da semana, aí, porque é um assunto de saúde, uma pessoa que está perdendo uma perna. Tá, gente? Ele já perdeu o pé no acidente, tá perdendo uma perna. É um assunto muito importante, eu vou trazer para a gente tratar num outro momento, tá? Aqui tem uma amiga que diz o seguinte, que ela se desenvolve numa casa muito séria, inclusive de mãe para filho, né? E ela começou a receber uma entidade, hoje é o dia do Tata Caveira. Quem é aquele teu filho? Como é o nome tem o Tata? O Rogério. Um abraço a ele, né? Um grande abraço para ele. Hoje é ele que está aqui na volta aqui. E desde que ela começou a receber essa entidade, os amigos
e os irmãos de santo, não é ela, vamos separar as coisas, dizem que agora ela não vai ser mais feminina. Isso é verdade? Porque senão não vou deixar mais ela receber o Tata. Posso responder? Posso responder? Posso responder? Essa casa não é Ô, séria. gente fofoqueira, né? Essa casa não é séria. É que às vezes é de parente, aí fica palpitando. Não. Essa casa não é séria porque se fosse tão séria assim, o pai de santo ou a mãe de santo já pegava os outros. Mas o pai de santo e a mãe de santo nem sabe ainda então, dessa história. ela que leve ao pai de santo ou a mãe de santo por um motivo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí tá sendo até bullying pra cima dessa menina. Tá sendo até bullying. Eu acho que tem um pouquinho de inveja aí, primeira né? coisa que tu faz, eu não vou nem te responder com buço, com carta, com nada. Leva aos ouvidos do pai de santo ou da mãe de santo. Porque nem tudo a Muita gente casa sabe. tá se detonando por isso, que não levam até o pai de santo, eu não quero incomodar o pai, eu não quero incomodar a mãe. E fazem porcaria. Vão acabar estragando. Como ele diz aqui, ó, eu não vou deixar mais ela receber essa entidade. Mas ele também não tem esse poder, né? Aí ele pode começar a brigar. Tá dando uma confusão ele aqui. pode começar a brigar e essa entidade verdadeira querendo mostrar que é e não tendo a doutrina pode atrapalhar essa pessoa. Aí causa os desequilíbrios, né? O hábito das pessoas, né, Pai Mário, não levarem direto ao zelador daquela casa. Achar que irmão de santo resolve. Por isso eu sempre digo, não adianta mandar um WhatsApp pro irmão, mandar pro outro, mandar uma mensagem. Vai direto na fonte no seu zelador. É ele que resolve e acaba com a fofoca e com os comentários dentro de uma casa de religião. Porque uma casa de religião não é os filhos que mandam. Quem manda é o pai ou a mãe. Então você não tem que se importar com o que eles estão comentando. Vamos às perguntas, Espoleta? Bora lá. Quem é a Maria Padilha? Maria Padilha é mulher do seu Zé. Seu Zé Pilintra. Não, vou falar sério. Maria Padilha foi uma das primeiras entidades femininas Exu que apareceram em incorporação. Tá? Maria Padilha tem tantas por aí, como diz o ponto, né? Desculpa a minha brincadeira até ali, mas ela é uma entidade que ela vem para trazer o quê? O equilíbrio. O equilíbrio, como diz da mulher macho, é aquela mulher lutadora, é a mulher guerreira, é a mulher que não baixa a cabeça para as pequenas coisas que acontecem. Ela levanta a cabeça dela e vai à luta. Não é assim, Pai Júlio? É uma conquista das pessoas, das mulheres principalmente, judiadas, carentes por algum motivo. E essa entidade é a entidade que protege a mulher, sim, para dar o caminho certo, o equilíbrio, até daquela mulher que é judiada. Quer ver uma situação? Sabe quem é que ela seria, no caso, como o Pai Júlio bem disse, uma delegada de uma delegacia feminina para cuidar do Maria da Penha, certo? Aquele marido defensora. que gosta de bater na mulher, aqueles imbecil, né? Aqueles pseudo-homens que gostam de bater em mulher, boa pombagira para largar nos pés deles. Boa pombagira para largar nos pés deles. Pai Júlio, Espoletinha. Vamos lá. Encontrei 2 entidades na esquina da minha casa. Não sei se agora foi entidade ou foi imagem. Pode-se colocar, acho que é isso. Pode-se colocar entidades, eu acho que é imagem que ela está falando aqui, na esquina da casa para trancar caminhos dos outros, sim ou não? Sim. Se foi feito algo para o mal, para trancar no seu cruzeiro, pode ser feito, sim. Aqui é um caso de vir jogar. Se desafia um Exu. Isso é um desafio ao Exu. Pode sim, se é um caso grave, ela tem que jogar. Existe o bem e existe o mal, né? Que pode haver também, tá despachando uma entidade, uma pessoa que faleceu que não seria numa esquina, né? E às vezes acontece, a pessoa mal esclarecida, né? Não sabe onde largar aquela entidade, larga no cruzeiro. Então, por isso, essa pessoa é uma consulta muito especial para ver se esse Exu foi para trancar, se vem de alguém que partiu mal despachado, e aí pode sim trancar a pessoa. Para esses casos, assim, que já está mais enrolado, né, gente? Tá aí, ó. O telefone tá aí todo o tempo no ar para você agendar a consulta. 3084-3434. O endereço é na Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, Porto Alegre, tá certo? E também pode realizar uma teleconsulta. Essa semana estamos com muita tele devido às chuvas, né? E pode sim realizar a teleconsulta. Liga e se informa. 3084-3434. Perguntinha VaptVupt. Por que usam maçã nas frentes das pombagiras? Pergunta simples que as pessoas perguntam. Eu vou responder de uma forma bem simples. Porque acho a maçã... que aqui alguém perguntou até porque tem a maçã para Xangô e para Yansan. Tá, mas só um pouquinho. Nós temos que entender que uma fruta, ela é universal. Ela é universal. A única fruta que eu particularmente não uso
Mas aí por um segredo para Exu é a banana. É a única fruta que eu não uso para Exu porque é um segredo. Agora a questão da maçã, a maçã representa o amor. Ela não é por ser de um determinado orixá. Então nós não podemos usar nenhum tipo de cor, nós não podemos usar nenhum tipo de tom, certo? Para orixá, para Exu é a mesma coisa. Por que se usa então pipoca para Exu? Por que se usa o milho para Exu? Né, Pai Júnior? E o branco? E o branco. Papel preto e branco, as Aí cores preto e a branco. próxima, VaptVupt. A minha entidade quer usar somente roupas pretas. Significa que ela não tem luz? De maneira alguma, o preto não quer dizer o fim. O preto não... Tem muitas entidades que se mascaram atrás do branco para destruir vidas. Enquanto alguma que está no preto está lhe ajudando. Uma entidade de preto, sim, ela pode escurecer os olhos do inimigo. Não quer dizer que o preto não é um caminho só do mal. O preto é o caminho para tapar até o inimigo. Sabe que essas questões, por exemplo, de cor para o Exu, né? São as perguntas mais simples, mas que as pessoas têm dúvida, né? Essas questões de cor para Exu, eu já vi muita divergência em relação a isso. Por exemplo, o branco e o amarelo no Exu, tá? Eu já vi gente dizer o seguinte: ah, mas como é que o Exu está vestindo de amarelo, mas amarelo é da Oxum? Como tantos Exu podem vestir branco, uma camisa branca, por exemplo, ou até mesmo trajes brancos e não há essa controvérsia? Por quê? A cor é universal. Eu, por exemplo, o 7 não pode usar todo branco porque Oxalá não permite, certo? Se a pessoa é de Oxum, daqui a pouco ela não pode usar amarelo porque a Oxum não permite. Agora, já vi gente dizendo assim, ah, mas como? Festa de Exu, porque hoje existe bastante uma festa, vai se fazer uma festa na casa de Exu, onde faz uma cor para a corte determinada. Ah, mas aquela pessoa fez uma festa de amarelo para os Exu, mas como isso? E por que pode botar o branco? Cor é cor, né? Cor é cor. Não existe isso. Eu tenho só nesta questão do 7 usar todo branco só por um pedido do Oxalá. E ele não gosta também pelo respeito pelo Oxalá. Agora, não quer dizer que ele não possa usar uma camisa branca, né? Uma calça branca, um casaco preto, ou vice-versa. Agora... Perguntinha VaptVupt aqui. Quem é o Exu Rei das 7 Encruzilhadas? Seu 7. Quem é o seu 7? O Exu Rei das 7 VaptVupt, né? O Exu Rei das 7 Encruzilhadas, ele é um dos primeiros da Cabala, certo? Ele é um dos primeiros que é chefe de Cabala. Então, ele começa num caminho, ele começa numa abertura. Ele é um Exu e um dos primeiros Exus que chegaram também. Ele é um Exu de Cabala. É um Exu de Cabala. E o que é uma um Cabala? Uma Cabala é um domínio, certo? Ele é um domínio, ele é um Exu que domina determinado ponto. Mais uma perguntinha? Posso? Vai, Júlio? Pode. Eu fiz até uma brincadeira aqui, a Ana me mostrou que faltava 7 para encerrar. Eu disse, vou chamar o 7 para o seu 7 encerrar o programa, né? Pergunta VaptVupt, Pai Júlio. Por que alguns Exus usam sapato e outros não? Eu acho que o Exu de sapato ou sem sapato não quer dizer. Eu acho que as pessoas têm que ter respeito por entidades. O Exu que já está calçando, ele já conseguiu ter o seu espaço, a sua magia, a sua conquista e a sua luz suficiente. Agora, eu vejo muito Exu usando capa, que não vejo nem tempo suficiente para essas entidades usarem capa. Antigamente, para te usar, tiramos o sapato, porque o sapato veio muito depois. Para te usar um chapéu, tu teria que ter um tempo de doutrina. Para te usar uma bengala, outro tempo de doutrina. Para beber num copo, mais um tempo de doutrina, porque não bebia nem na garrafa, bebia no chão. Né? Bebia no chão, literalmente, o Exu, porque ele tinha que aprender de onde ele vem. Por isso que hoje não existe, as pessoas já não têm mais esse encanto, não, mas o domínio do Exu como deveria ter. Hoje o Exu está muito livre. E em terceiro, botar uma capa. Para botar uma capa não era bem assim. Hoje eu vejo o Exu chegando, já colocando uma capa, que tu olha e diz assim, não, parei um pouquinho, mas qual é o tempo que essa entidade tem de fato para ela poder usar uma capa? Que é um manto sagrado para o Exu. Né? Questão do sapato... A conquista, né? Exatamente. Até porque a capa é quente, é né? tão fácil conquistar é uma sem coisa fazer por onde conquistar. Sabe que essa questão da conquista, por exemplo, tá? O Exu que está sempre de capa, até o que eu gosto muito dele, tá? O 7 do Pai Dejair, um grande beijo nele, que é lá de São Leopoldo, um Exu maravilhoso. Dando beijo pro Deja, vai achar que tu é gay. Não, só um pouquinho. Eu beijo meus amigos no rosto, que palhaçada é essa? Ei, só um pouquinho.
E o pai de Jair, eu tenho um carinho muito grande por ele. Querido. E um respeito enorme, que é um Exu que eu acho maravilhoso de capa. E agora tem outros Exus que tem capa e nem usam, que não é feio. Não é feio porque é uma coisa que eles deixam guardadinho para um determinado momento. Para um ritualística, né? Mesmo, uma ritualística dentro da sua casa até, né? Aqui tem povo cigano ainda para perguntar. Nossa, gente, se tu pegar assim, ó, para entidade, a gente tem muito. Mas a gente continua os temas aí no decorrer da semana. Tem que dar tchau mesmo. Tem que dar tchau, pai Júlio. Um abraço a todos e um bom axé que seja de segurança e tranquilidade. Cada vez que forem falar da nossa religião, gente, eu não estou aqui me fazendo, mesmo, querendo dizer, ai, Pai Mário, não sei o quê. For falar da nossa religião, eu fico muito bravo. Peço desculpa a todos pelo meu comportamento hoje, porque assim, ó, eu fico tremendo, gente, porque eu não aceito. Certo? Um grande beijo no coração de todos e um grande axé nos caminhos de vocês. Nos acompanhe pelo Facebook, Divina TV, pelo YouTube, né? E com aquele carinho que a gente tem para vocês todos os dias, tá bem? Beijo no coração e a gente tá aí, conectados em vocês. Se eles são Exu, eu sou Iemanjá. Se eles matam um bicho, eu tomo banho de mar. Com um corpo fechado, ninguém vai me pegar. Lá do A, lá do B, lá do B, lá do A. No beabá da chava quente, eu sou mais um Jogback. Tocando bem alto no meu Walkman. Esperando o carnaval do ano que vem. Não sei se o ano vai ser do mal.